É como se cada parte do trabalho zanzasse entre os quintais da minha família e esses quintais estão sempre iluminados de candeeiro ou lamparina ou de piqui, um piqui bem ensolarado e quente. Eu lembro da sensação assim que minha mãe morreu, que as coisas vieram pra mim como se elas estivessem boiando assim da outra margem, do outro lado, e aí elas acompanhavam a sombra da ponte, elas boiavam dentro desse desenho da sombra e chegavam até a outra margem, e aí eu catava e botava dentro de alguma coisa pra ficar de butuca, ficar um tempo vendo, e aí então é, é como se a coisa andasse de volta pro rio e entrasse, mergulhava de volta e seguia na correnteza. Eu acho que tudo começa muito antes assim. A gente sempre teve muito hábito de ver as fotos do acervo da família e, e todo mundo que chegava em casa era um acontecimento mostrar essas fotos para tomar um café e ficar conversando fiado também. Nesse momento de ver foto, era como se meu pai e minha mãe, eles sempre lembrassem a gente quem era cada pessoa da família e até quem não era. Contar quem são essas pessoas dentro desse mapa, né? Desse mapa desse rio. Então, eu ficava pensando que era uma forma muito bonita, assim, a forma como era passada, quem era minha tataravó, quem era meu avô, e é tão valioso, né? Esse acontecimento de contar quem é quem se parece com quem não parece, quem já tinha morrido ou não. E aí, a partir disso, quando minha mãe morreu, que aí esse acervo é, foi sendo olhado de um outro jeito, né, com um luto assim, e aí a dificuldade de ver minha mãe nessas fotos, sendo que ela sempre estava muito nas fotos e muito sempre sorrindo assim. A gente olhava pro sorriso dela e lembrava do som que emitia, sabe? Era quase que um canto. Eu comecei a partir desses retratos, fazer umas aquarelas com os rostos das pessoas da minha família, pegando de referência, e também pintar corpos no rio, a partir das histórias que meu pai me contava das pessoas que morriam afogadas no rio e morrem, e dos irmãos de barco dele que morriam afogados, e da minha própria mãe, que, que também mora dentro, né, do rio, assim. Esse dia eu tava conversando com meu pai, ele veio aqui em casa, e aí eu perguntei pra ele quem eram as pessoas que talhavam carranca. Aí ele falou de algumas pessoas de Juazeiro, da região também onde ele nasceu, em Casa Nova, e que eram da família. E aí eu perguntei, uai, pai, por que o senhor não aprendeu a fazer carranca? Aí ele falou, não aprendi porque eu não quis, porque eu. É isso. Eu fui pro lado da marcenaria, dos móveis, porque eu acho também que é uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. E aí ele me falou, mas se eu pegar pra fazer uma carranca, eu faço. Isso pode ter certeza. E aí eu fiquei pensando nisso. Tanto que a, esse convívio com a carranca e de ter um lugar tão especial, é, e como é diferente, como as pessoas veem as carrancas em cada lugar. A série Grito de Alerta, que tá em desembrulho ainda. Cada hora que eu sento pra desenhar carranca, não para de sair, parece que não para de nascer. E ela vem muito de quando, tipo, eu penso assim, nossa, e se cada um fosse uma carranca, né? Como é que se não ter uma carranca em casa, mas ser a carranca, a própria carranca? Ou então tem a carranca e também é a carranca e aí conversa com sua carranca também. E aí é esse tanto de gritalhada, de falação, e aí tem uma coisa de um brado mudo também, as formas elas se engolem.
E pensando assim no que a gente tem vivido com os rios, e aqui em Pirapora a gente travou essa peleja desde o ano passado contra a construção da hidrelétrica Formoso, que aí pensando na história da minha família, né? Porque minha família, tanto por parte de mãe quanto de pai, veio para cá à força. E o motivo ser a construção de uma barragem, né? No caso, a barragem de Sobradinho. E o pavor que isso dá, né? Na minha família, as pessoas mais velhas, no meu pai, o como ele conta isso. É como se os gritos de alerta todas as carrancas estivessem na borda do rio, como se fosse um porto que na verdade não acaba. E, e como se isso protegesse o rio de algum jeito, né? É uma tentativa, né, de pelo menos ter isso no esboço. É como fazer isso, como proteger.